Mas esse assunto que o Rossini puxou, nem era o que a gente ia começar, mas eu acho muito legal começar por ele, que é sobre a idade de... Se tem esse tempo, se não tem, de se tornar um jogador de futebol profissional. A gente sabe que no mundo esportivo é uma coisa que é muito cobrada, né? Às vezes o moleque tem 18 anos e já tá aquela pressão enorme de tipo, pô, não virou até agora, já era, abandona isso aí. Inclusive eu vivi muito isso. Menos, irmão. Menos, né? 16 anos já tá nessa pressão. Metralhado já. Tá velho, os caras falam, né? E eu acho que é um assunto legal de vocês começarem falando aí pra galera que tá assistindo a gente. E também, se vocês acham que o Rossini ainda tem essa condição de tentar. Bom, eu vou falar daquilo que eu acredito. Assim, dentro do meu trabalho com atletas, normalmente eu divido essa questão do desenvolvimento do atleta em 4 fases, né? Então você tem ali no começo a fase dos 16 aos 20, que é onde a molecada tá, dos 15 aos 20, que é onde a molecada está se aproximando ali de uma questão profissional, ou seja, tá trabalhando, né, Juninho, no sentido de... Isso começa muito antes, mas pra pegar mesmo dos 15 aninhos começa. Dos 15 ali, né? aninhos já começa. Tanto é que só pode alojar moleque com 14 anos, né? É verdade. Então, dos 15 aos 20 você tem um objetivo básico, que é se tornar um profissional. Dos 20 aos 25, essa estrutura dentro daquilo que a gente trabalha, a gente tem que de alguma forma solidificar essa ideia de ser um profissional, porque dos 25 aos 35, o que você vai colher tá aí. O que você vai colher depende muito dessas etapas, se você respeitou elas e como você orientou elas. Se você adianta essas etapas, você normalmente se complica sério, você acaba não tendo a condição de exercer o seu sonho no nível que você gostaria. Você acaba até conseguindo ser um atleta de futebol, mas você não consegue ser mais um atleta que talvez você gostaria. Isso é uma questão. Por outro lado, apesar disso ter aquilo que é o ideal, eu confio muito nessa estrutura de quem acredita no que faz e de quem se dedica no que faz e de quem confia na vida para fazer o que está fazendo. Então você tem casos aí, como o próprio Michael que a gente falou hoje aqui, né? Michael começou tarde lá na várzea e uma hora o pessoal do Goiás viu, o Flamengo viu, teve problemas sérios de questões emocionais e mentais, mas hoje está arrebentando aí no Brasileirão. Mas você tem gente do passado, o próprio Bruno Henrique mesmo, que ele falou que corre, é um cara que começou tarde. Teve o menino do Palmeiras também, né? Que também começou mais tarde. O menino, foi isso no campeonato de várzea, né? Esse Jesus, como é o nome dele? O Gabriel Jesus? Não, o Gabriel Jesus, não. Gabriel Menino, não é? Gabriel Menino. Não, Patrick de Paula. Patrick de Paula, esse aí. Patrick de Paula, Patrick de Paula, Então, o menino que também começou tarde, foi visto num campeonato de favela, né? E passou. Não, mas tem muito talento nesse. Thiago Galhardo. Mas tem muito cara bom nesses campeonatos aí. Por que você acha que o pessoal demora, assim, às vezes, pra entrar no futebol? Eu acho assim, no Brasil, cara, tem um esquema assim, você falar que você vai abrir um carrinho de cachorro-quente, a galera vai falar pra você que não vai dar certo. E também dentro do futebol, são poucos os atletas que têm um suporte que eu digo, do ponto de vista emocional, afetivo, mental, porque o atleta nessa fase da vida, vamos supor, ele tem tudo que ele precisa do ponto de vista mais objetivo, mais superficial, que é o físico e o talento. O cara tem talento e tem um físico bom, então ele foca nessa dimensão. Só que essa fase da vida, né, em que ele é um adolescente querendo se profissionalizar, uma coisa que ele não tem a cabeça. Ele não tem experiência de vida e ele não tem maturação emocional. Então precisaria ter esse cara, né? E ele tem um negócio que me atrapalha muito o atleta, a pressão. Ele tem a pressão dos pais. Tem muito pai que pressiona assim ao extremo, cara. Eu falo, eu tenho 2 menininhos, né? Um de 11 e um de 9, né? E eles jogam bola, cara, são bons de bola, vai pra dentro, tudo. E por mais que eu tente não colocar uma pressão sobre eles pra jogar bola, lá nos bastidores ele tem. Eles querem, fui bem, não fui bem. Então um menininho desse começa com 5 anos jogando bola, ele chega com 14 anos. O que ele já sofreu de pressão ali só que ele chega na adolescência, né, Morango? Você é um cara que vai poder falar melhor sobre a adolescência aí. Chega na adolescência, às vezes não tá mais aguentando isso aqui, de tanta pressão que ele sofreu. Entendeu? E daí esse suporte emocional, né, que não tem ainda
firmado no Brasil ainda, esse negócio nos clubes ainda, isso atrapalha bastante esse menino que sai lá dos 5 aninhos jogando bola. Porque, cara, o moleque com 5 anos, ele bateu na bola, já sabe se ele é bom ou se ele é ruim, mano, de verdade mesmo. Eu tô todo dia dentro de campo de futebol, de futsal, né? Eu vou pra lá, pra cá com esses moleques jogando campeonato acabou de chegar do Atlético Mineiro agora. O menininho mais velho fez um teste lá, né? Então, assim, 40 moleques jogando bola lá, de 11 anos. 40 moleque bom, cara. Não tinha nenhum moleque ruim. Se eu fosse o avaliador, eu falava, passou todo mundo, né? Só pra você entender, é muito moleque bom de bola. E essa pressão que eles sofrem desde pequenininho, acho que na hora que chega nos 14 aninhos ali, pesa. E daí tem outras coisas que vai pesar também, namoradinha, e coisa de adolescente, né? Às vezes até o próprio pai pressiona assim, você vai estudar ou vai jogar? Porque conciliar os dois todo mundo, difícil, cara. né? O professor da escolinha, se não tiver um discernimento legal, né? É bem difícil pra eles essa parte, essa carga emocional, entendeu? Eu acho que por exemplo, é muito difícil pro pai, porque saber dosar essa estrutura, né, de como incentivar e de como cobrar ao mesmo tempo, né? Então, se você não souber fazer isso de uma forma adequada, se você não entender, obrigado, irmão, as fases do desenvolvimento humano, que é o que normalmente acontece, você acaba gerando realmente ou um desânimo, né? Ou uma pressão exagerada, então, assim, sobre a criança, né? Sobre o adolescente. E isso às vezes dificulta. Só que como aquilo é uma vocação, é um sonho, é um desejo, ele se sente muito frustrado se ele não vive aqui. Uma vez eu atendi um rapaz, um atleta, e ele... ex-atleta, na verdade. Ele subiu numa bola para cabecear, a bola bateu no cucuruco dele e foi para trás. E ele escutou o treinador, ele saiu de lado e viu o treinador chacoalhando a cabeça e falando, viu a boca do treinador, balbuciar, leitura labial. Esse moleque não acerta uma cabeçada. E ele tinha assim, ele era o sonho do pai, ele era o cara que tinha que virar, porque o sonho do pai foi ser um jogador de futebol. E na hora que ele tinha esse problema muito de identificar autoridades, né, pessoas, autoridade masculina, ele identificava muito com a figura do pai. A partir daí ele começa, cara, ele virou um leão de treino, ele treinava muito, mas todo jogo, todo campeonatinho mais sério, ele começava a dizer que estava com febre, dizer que estava doente, ele começou a deixar de ir até que não foi um atleta, não se tornou um atleta profissional. E isso, você vai conversar com ele hoje, ele é extremamente... frustrado, apesar de ser uma pessoa profissionalmente realizada. Ele sente que não viveu isso, que poderia viver, né? Então, acho que muito também é porque os pais não sabem cobrar também. Eles lançam uma pressão muito grande e de uma forma errada. Esse é um dos motivos que eu vejo. Isso que o Juninho falou. A molecadinha vai chegando lá no final. No começo, na verdade, né? É. No começo da carreira já está pressionado até o extremo. Né? E se eu não virar, eu não vou ajudar meu pai, minha mãe. Se eu não virar, eu não... A carga está sobre ele. Está sobre ele. Ele tem uma porrada de atleta. E esse lance dos atletas mais velhos, achado em várzea aí, nós vamos poder se acostumar, porque eu acho que vai virar uma moda no Brasil isso aí, né? Tem alguns times no Brasil já que investiam em times de futebol de salão, em cidades satélites, né? Para angariar crianças para jogar bola. Eles pararam de investir, porque é um investimento alto em cima de crianças mais novas, sendo que ele pode chegar numa várzea ali, ver um cara já com 20 anos, 21 anos ali, já meio escoladinho, entendeu? Ele pega esse cara e leva. É um investimento menor, entendeu? Mais curto prazo, né? Curto prazo, exatamente. Aqui já vai jogar já. E ele passa, ele consegue fazer um tratamento daí que agora está começando também a virar moda no futebol aí, né? Se Deus quiser vai virar, né, Morangão? Cuidado emocional dessa galera, né, meu? Dessa galera que tá chegando aí agora, mais velha, né? Que já vem cheio de trauma também, mas o cara já tá lá. Já sabe como é que é a pressão do futebol. Esses dias atrás teve um jogador que falou, pressão, isso aqui, eu jogava na várzea lá, meu, com os caras... Esses dias eu vi um meme do cara batendo um pênalti na final da várzea, assim, o morro forrado, sei lá, 200 pessoas, o cara, pra bater o pênalti, se fizer, ganhou, se perder tá ferrado. Os caras passando a mão na bunda dele. Falei, nossa, isso é pressão. Isso é pressão, né, meu? Daí o cara chega no Maracanã lá, lotado, legal, meu, que nem tem pressão, né, meu? Pra ele foi um... É uma pressão, obviamente que isso é uma pressão, mas o que a gente tá falando assim, e a pressão também é boa para você ficar ligado, entendendo o que está acontecendo. Agora ela se torna adoecedora, ela se torna um negócio assim muito grande dentro da mente, da cabeça do cara.
Porque aqui fora, tudo que você tá vendo aqui fora, ele é simplesmente um reflexo do que você é por dentro. Essa xícara é um espelho. Se você tiver mal por dentro, você vai olhar para ela e vai achar ela ruim, chata, sem graça. Então, essa projeção do que é fora, ela é muito dos valores que estão aqui dentro. Uma vez eu atendi um atleta, o moleque arrebentou na Taça São Paulo, menos num jogo. E eu vou contar a história desse jogo para vocês, assim vocês ficam de cara. Só que acabou fechando com o profissional, mas quando estava no profissional, não desanimou. E daí a família traz ele para mim, daí eu vou falar com ele, daí ele... E aí, jogador, o que você tem? Ele falou assim, tô desanimado. Eu falei, mas você tá desanimado? Por que você tá desanimado? Ele falou assim, o treinador não vai com a minha cara. Perceba que é uma ideia que ele tem do rolê, é uma ideia que ele tá na cabeça dele, que já explica o sofrimento dele e a tristeza dele, mas não resolve esse processo. Simplesmente mantém ele mais atolado dentro dessa realidade, porque você está dizendo que uma outra pessoa não vai com sua cara, e como é que você pode mudar a outra pessoa? Como é que você pode alterar esse resultado? Então, isso está dentro da cabeça dele. E daí quando eu falo assim, mas como é que você sabe que o treinador não vai com sua cara? Ele falou assim, ele já relacionou os outros dois que subiu comigo, ele nunca me relacionou. Eu falei, mas talvez os outros caras são melhor que você, né? Ele falou, não é, eu sou melhor que os caras. Eu falei, fisicamente? Ele falou, também, fisicamente sou melhor. Eu falei, cara, a gente vai ter que sentar aqui, a gente vai ter que achar uma razão que não seja tão simplória igual a que você está dizendo. Tipo, o cara não vai com a minha cara. Uhum. E aí ficamos ali uns 15, 20 minutos até que ele disse assim, mano, até pelos caras não terem o meu estilo de jogo e tal, os caras são cada enxadado uma minhoca. Eu falei, você tá dizendo o seguinte, que os caras são mais pegadas, são mais pressão, grossão. Ele falou, Eu falei assim, por que você não faz o mesmo que os caras? Porque esse o treinador quer ver, né? Pelo jeito. Boa. Não é? Tá vendo? Olha, por que você não faz o mesmo que os caras? Mas olha o que tá na ideia dele, Rocinho. A ideia dele é o seguinte. Não vou fazer isso. Ele acha que tá se rebaixando ao ponto de tem que dar um carrinho mais forte ali. Ou se jogar uma bola pro mato, né? Tal. Só que o estilão do jogador... Aí eu peguei e falei pra ele assim, irmão, o que vale mais? Um terno Armani que os caras lá recebem a bola de ouro ou uma bermuda do camelô? Daí ele falou, um terno Armani, né? Eu falei assim, e pra ir na praia, o que é melhor? Um terno Armani ou uma bermuda do camelô? Daí ele falou, uma bermuda do camelô. Eu falei, isso tira o valor do terno Armani? Ele falou, não. Eu falei, então, jogador. Eu falei, você tem essas qualidades que você julga e eu vou ficar com você. Eu falei, você tá falando, eu vou aceitar. Que você é melhor tecnicamente, que você é melhor fisicamente. Você tá dizendo que você tem essas duas qualidades. Se você, o que é mais fácil? Construir ou destruir? Ele falou, destruir. Então, pra você fazer o que os caras fazem é mais fácil do que eles fazerem o que você faz. Verdade. Então, você fazer o que, sei lá, um Luizão fazia, um Júnior Baiano fazia, é uma coisa mais fácil do que você fazer o que um Zico faz, na verdade? Sim. Então, ele falou assim, não, mais fácil é destruir. E aí eu digo pra ele assim, então, se você faz isso daí, você agrega uma qualidade a mais dentro daquilo que o seu treinador está buscando como proposta de jogo. Agora, hoje você é um cara que falta uma qualidade. Se você simplesmente mudar isso na sua cabeça, você vai ser um cara que sobra duas. Não só você sabe fazer isso, como você ainda tem mais qualidade técnica, consegue de repente sair com uma bola mais de cabeça erguida e ver um passe entre linhas, como também você tem mais capacidade física. Falei, e isso que eu tô falando é algo que está na cabeça dele. É uma ideia que está na cabeça dele e que vai mudando. Não bloqueio, né, mano? E que vai mudando os resultados dele, né, Juninho? Por isso que o papel do pai, da mãe, ele é fundamental quando tem. Você pode ver esses caras que estoura, Kaká, Neymar, Coutinho, tudo tem pai, cara. Tem mãe, tem um esporte, tá ali, tem um suporte, cara, é isso. Agora, incentivo. Exato. Agora também, eu tava atendendo um atleta que chegou pra mim lá, um atleta começou com uns negócios de plano B. Daí eu chamei, eu falei, preciso falar com seus pais. Aí os pais vieram lá e eu falei, mano, que negócio é esse de plano B? Né? Não, porque tem que estudar. Eu falei, não, lógico que tem que estudar, mas tem que estudar porque o cara tem que aprender e é bom estudar. E tem que estudar. Mas se você coloca isso como plano B, ele não vai fazer nem bem estudar e nem bem jogar. Ele não vai virar nenhuma coisa nem outra. Né? Então, às vezes você vai ver o pai, a mãe... Tira o foco, né? Tira o foco de uma coisa que tá fazendo duas. Aí você não vai mesmo, né?